Galindo, eu sou produtora de moda em Influflu. Hoje eu vou conversar com o Silvério, meu amigo, que vai desfilar no São Paulo Fashion Week. Então tá rolando aqui o backstage de tudo. O Silvério desfila quando? A gente desfila no dia 27 às 11 horas da manhã no Senac da Lapa Fausto. Eu já fui professora aqui, pra quem não sabe, também sou professora de produção de moda. E aí, tá acontecendo muita coisa aqui no backstage e eu quero entender com o Silvério como é que ele chegou nas formas do desfile, nas dimensões e no tema. Consegue contar pra gente um pouquinho como que você chegou no tema dessa coleção? E quanto tempo você pensou nisso? Depois da morte da Gal Costa em novembro do ano passado, a gente começou a fazer uma pesquisa pensando, olhando o arcabouço que ela deixou, né, histórico pra gente, as músicas, revisitei um pouco a carreira da Gal, e aí comecei a fazer uma analogia de como é que a gente estava fazendo essa conexão, como é que essa conexão humana estava acontecendo pós-pandemia, ápice pandêmico, né, quais são as derivações. A partir disso, a gente, nas minhas pesquisas aqui, acabei encontrando um termo, que é o sentimento oceânico do mundo, que foi cunhado por Freud, numa carta, em 1929, e a partir desse termo, é um termo que fala sobre essa comunhão com o mundo, como você se conecta com o mundo, e a partir desse termo a gente começa a fazer uma nova analogia, a partir de um olhar de outros filósofos e pensadores contemporâneos, que acabaram positivando esse termo. Esse termo foi cunhado com o objetivo de fazer uma crítica à religião, né? Freud tem um posicionamento sobre a religião, principalmente de algumas tribos e algumas ascendências da América Latina. Mas aí alguns outros pesquisadores durante a pandemia resgataram esse lugar, justamente falando de qual é a importância de estar nesses espaços, de estar em comunhão com a comunidade e como a comunhão também transforma a jornada dessa pessoa, né? Da gente como pessoa. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar no mergulho no mar. Como o mergulho no mar, ele é revelador, como é que a gente precisa, como é que a gente entende o nosso tamanho diante daquela imensidão, ao mesmo tempo como a gente precisa se limpar ao mar, né? Então, a gente começa fazendo essas percepções e aí a gente vai olhando para algumas coisas que são indícios daqui, né? Então, as formas espiraladas, olhando para as conchas, olhando para as formas que vão fazendo laços entre duas pontas, muito do lugar, primeiro do conceito, para depois botar isso em prática de forma 360. Então a gente olha para cultura, olha para filosofia, olha para literatura e a partir desse amaranhado de referências a gente consegue chegar nas escolhas que vocês estão vendo aqui hoje. Muito legal. E a partir disso a gente consegue entender que moda também não é só sobre imagem, né? A gente tem que ter todo um estudo, ele foi buscar inspiração na música, para isso se transformar em outras coisas. E me conta como estão as cores dessa coleção. Essa coleção a gente tem alguns tons de preto e branco, a gente trabalha muito preto e branco. Tem alguns pontos de cor, tem um verde ali que começa a ser um pouquinho mais azulado, apesar de a gente falar bastante de água, não tem azul, foi uma opção nossa não trazer azul, mas trazer esse verde água. Tem alguns tons de pink, tem um pouquinho de cor, mas de forma geral é um verão mais soturno mesmo. E aí tem uma grande novidade que é essa linha de trajes de banho, que é uma grande novidade para nós. Estamos ansiosos para ver os biquínis. E me conta dos tecidos. Você falou que tem essa linha de banho. Os tecidos, é você quem escolhe? Você tem alguém que te apoie, que te ajude? Todas as escolhas de estilo, elas primeiro perpassam sobre mim, para depois a gente fazer um desdobramento. Nessa edição a gente eu tive um assistente de estilo que me ajudou nesse processo, mas ele chega um pouco mais, depois que a pesquisa está mais elencada e mais mensurada. Essas partes de escolha, a cartela de cor ainda são todas sobre a minha batuta. Muito chique! E aí, pra finalizar, você falou da Gal Costa. Tem algum spoilerzinho que a gente pode saber da trilha sonora? A trilha não tem uma menção direta a Gal, mas vocês vão ver as gotas e lágrimas, principalmente sendo colocadas de maneira bem literal, a forma da gota. A gente foi também se debruçar em cima da forma da gota, pensar no Art Nouveau, como é que essas linhas elas são mais arredondadas, mas ao mesmo tempo elas são arredondadas do viés da matemática, ela não é tão orgânica, tão solta nesse sentido. Então a gente traz isso muito para dentro de um exercício de modelagem e de alguns espaços cheios e vazios, alguns recortes,
algumas protuberâncias, alguns volumes que vão fazer essa remissão. Muito legal. E agora, pra finalizar, a gente tá um caos aqui atrás, tá? Tá tudo acontecendo. O Silvério desfila no dia 27, no sábado. E aí eu queria entender com você, de quantas provas de roupas é preciso, mais ou menos, pra conseguir até o dia do desfile? A gente, no mundo ideal, faz 2. No mundo ideal. Mas a gente consegue fazer uma mais ou menos 15, 7 dias úteis antes do desfile. 7 dias corridos antes do desfile. Porque é quando a gente já tem o casting, sabe exatamente qual é o corpo que vai usar, como é que a gente vai ajustar. A gente testa alguns materiais. Então, esses testes também, para vocês entenderem um pouquinho de coleção, são só 10% da coleção. As outras bases já são coisas que a gente já desenvolveu, ou então acrescentou alguma coisa. Então, existe sim um pedaço que a gente faz um exercício para levar a nossa marca adiante, mas é só 10% da coleção. Ai, arrasou. Gente, vocês não têm noção do trabalho que é isso daqui. Tá tudo acontecendo, cada peça, então, é ajustada exatamente no corpo do modelo que vai desfilar. Exato. Caso a gente tenha algum tipo de variação, né, alguma mudança de casting, a gente informa a agência e a gente pede um corpo muito similar para conseguir contemplar o look. Muito bom, muito obrigada, Silvério. A gente tá todo mundo muito ansioso pra esse grande desfile do sábado. E boa sorte, amigo. Obrigado. Estarei aqui. Gente, agora a gente vai continuar nessa parte 2 do São Paulo Fashion Week. Eu tô aqui com a Lari, que é docente do Senac, e ela vai contar um pouquinho de como funciona depois da criação do Silvério, ela que monta os looks, a famosa stylist. E aí, Lari, conta pra gente como que foi pensar na montação dos looks. Você troca isso com o Silvério? Isso é mais com você? Como que é essa parte? Olha, a gente trabalhou muito junto, assim, a experiência que eu tive com o Silvério foi super intensa, porque desde o começo da coleção a gente já estava conversando. Então, assim, a nossa primeira reunião foi em dezembro, assim, ele tinha acabado de desfilar a coleção anterior, e em dezembro a gente já estava falando dos caminhos da coleção, né? Então foi assim, às vezes o stylist, ele chega no momento em que a coleção já está pronta, né, entende o briefing, fala, tá, o que eu vou, né, traduzir e comunicar com isso, né? Mas com o Rafa a gente estava trabalhando desde o começo, então assim, os primeiros moodboards, a primeira inspiração, que ela foi se transformando, né? Tinha uma pegada que ela foi amadurecendo ali criativamente, né? Esse fio, assim, condutor que ele trouxe. E eu fui assistindo um pouco, assim, meio espectadora, dando alguns pitacos, conversando, apoiando, né? Dando alguns insights, tipo, isso aqui me lembra isso, olha essa referência. Já fui trazendo um pouco da minha visão, né? Mas conforme vai chegando mais próximo do desfile, o trabalho fica mais intenso. Mais árduo, né? Fica mais intenso. Então, assim, eu já fui editando até dentro dos próprios desenhos, então ele mandou as fichas, olha, tenho isso, eram quase 60 desenhos. Eu falei, olha, acho que aqui tem uma identidade do que a gente está pensando, do que você quer para a proposta da coleção. Então, nessa primeira reunião que a gente fez, né, a forma com que eu trabalho, que eu trago para os alunos, né, tem uma metodologia, tem um passo a passo, né, da gente ter uma pesquisa temática, uma pesquisa conceitual, né, de ir trocando. Então, eu fui entender também quem que era a Silvério, né? Já sabia da marca, já tinha esse contato, mas não trabalhando a fundo, né? Dentro com ele. Então, olhar o posicionamento de marca, olhar que momento a marca tá, isso é muito importante para o trabalho de styling, né? Entender a identidade da marca, porque isso se reflete na roupa. Então, tem alguns itens que eu fui trazendo, isso aqui é muito importante, porque eu vejo isso como identidade de marca, isso a gente precisa reforçar. Então, teve o primeiro mapeamento, que foi só entender a marca e quais eram esses signos da marca. E pra gente tentar manter esses signos, independente de qual é a coleção e qual é a temática. E depois a tradução disso, quando ele traz o moodboard, fala, olha, é aqui que eu tô indo, é aqui esses são os desenhos, e aí a gente tem aquele trabalho de editar, que é um sofrimento. Que é a grande questão. E conta pra gente também, o estilista, gente, pra quem não sabe, é a pessoa que cria a coleção. E depois ela, como stylist, pensa em acessórios, em sapatos. E como que é essa conexão sua com outras marcas pra trazer esses acessórios pra dentro do desfile?
acho que o que dá segurança pra gente é entender a identidade da marca e a persona. Então, a gente tá fazendo um desfile para comunicar com esse cliente da marca, né? Então, a pessoa precisa se ver na passarela, ela precisa se sentir estimulada com aquele momento de fantasia, de emoção, né? De uma possibilidade de uso diferente, né? De um momento de show mesmo, né? Então, a gente trazer marcas que se conectam com esse posicionamento da Silvério, que se conectam com a persona. Então, facilmente a pessoa que compra Silvério usaria essa e essa marca, né? Então, trazer esse match, assim, entre as marcas é importante, de ter valores que se conectam, de ter identidades que se conectam, mas o ponto central é o consumidor. Então, a gente pensar esse estilo de vida, como a pessoa usaria essa peça, que marca ele comporia junto com a Silvério para um look, pensar momentos de vida, né? Então, hoje a gente foi fazer, a gente tá fazendo aqui o momento do fitting, né, que é essa prova. Eu reuni com as produtoras de moda, né, então vocês também vão conhecê-las. E trouxe, essa é a persona, a gente tá imaginando essas pessoas, esses personagens, né, dentro da história. Então, me ajudem, aqui a gente tá olhando e validando, eu vejo esse personagem, eu não vejo, ele usaria assim, né? E sempre num nível a mais do que é a realidade, né? Porque o desfile é um momento de sonhar com composições e trazer esse desejo e emoção. Um trabalho em equipe mesmo, né? Bastante. Que loucura. E aí, pra finalizar, eu queria entender... Eu até esqueci o que eu ia perguntar. Mas... Tudo bem, é editado, é ao vivo. Até esqueci-me. Mas era o que eu ia falar, gente? Eu lembrei. E aí, pra finalizar, pra gente fechar... Você falou muito sobre o consumidor da marca. Então quer dizer que a pergunta que não quer calar é: essas roupas de desfile, como que elas vão para venda depois? Elas vão. As roupas, elas estão com uma proposta bem comercial. Eu acho que a gente, apesar de estar bem usada, a gente tem algumas peças que o Silvério usou muito no sentido da sensualidade. Então esse foi um desafio desse desfile, né? Que foi uma coisa que a gente trocou muito, do tipo, olha... Eu quero achar o tom de qual é a sensualidade da Silvério. Então, isso cabe muito pro stylist trazer a balança, né? Então, eu acho que tem isso. E tem o comercial do sentido de... É um pouco lúdico, mas a gente vê que todas as peças da passarela, elas estariam na rua. Então, acho que isso é importante. O Silvério, ele traz esse luxo acessível, né? Então, de poder trazer essa qualidade... De pensar no estilo de vida do seu cliente. Então, tudo que vocês verem na passarela, a gente realmente acredita que você pode usar na sua vida. Arrasou. A gente tá muito ansiosa pra ver, além do desfile, as pessoas aí desfilando de Silvério. Muito obrigada, Mari. Obrigada a vocês.